Olá, boa noite. Começando a nossa live, que vai ser muito especial hoje com a Thaís Cevada. Daqui a pouquinho ela entra aí. Oi, Rafael. Oi, Leandro. Sejam bem-vindos. A gente vai esperar um pouquinho para que as pessoas possam entrar. Milena, Denise entrando também, nossas alunas. Oi, Milena, tudo bem? Nossa live é muito especial hoje, gente. É um assunto que todo mundo precisa saber. É um assunto muito importante. Então, aproveita aí que a gente está começando, que a nossa convidada está chegando, e já cliquem no aviãozinho e compartilhem com seus amigos, porque é um assunto bem legal, bem interessante, que todo mundo precisa ver, precisa estar por dentro, precisa se preocupar. Então aproveita aí que a nossa live está começando, já clica no aviãozinho e compartilha para os seus amigos participarem também, tá? Lembrando que vocês podem mandar pergunta durante a nossa live, aqui nos nossos comentários. Deixa eu ver se a Thaís já está aqui. Thaís, assim que você entra, é só solicitar para participar da live. Se você não estiver conseguindo solicitar, escreve um oi aqui nos comentários que eu clico em você e te chamo. Leandro, Rosemary, Mila, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Anderson Arthur também chegando por aí. Hoje a gente vai falar de saúde mental nessa pandemia, galera. Assunto muito importante. A nossa convidada é a Thaís Cevada. Vou fixar aqui nos comentários, bem lembrado pelo Leandro, para todo mundo saber do que se trata a nossa live. Oi, Rose! Tudo bom? Quanto tempo? Que bom que você está por aqui. Obrigada. Fixando aqui o tema da nossa live. Prontinho. Thaís, você já tá por aí? Pra gente já começar. Tá em Minas, Rose? Por aí tá um pouco mais tranquilo, né? Se a gente pode usar essa palavra tranquilo. Não tá tão tenso quanto Rio de Janeiro e São Paulo. Deixa eu escrever aqui de novo. Oi, Bianca. Oi, Ana. Agora escrevi certo? Saúde mental e movimento em tempos de isolamento social. Foi. Fixar comentário. A Thaís já está solicitando aqui para participar da nossa live. Então vamos lá. Vamos começar. Vamos bater bem legal. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. O Anderson falando lá de Piracicaba, dizendo que o comércio vai começar a abrir. Olá! Oi, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora com a sua presença. Tudo certo por aí? Tudo certinho. Você tá me escutando bem? Tá tudo ótimo. Conexão ok, áudio ok, tudo certo. Hum, Ok. Gente, a Thaís Cevada criou recentemente, né? Tem pouquinho tempo. Uma Essa, semana. essa pandemia, ela veio para isso também, né? Para a gente fazer algumas coisas, muitos projetos guardados a gente começa a fazer também. É importante. E muito conteúdo valioso e conteúdo de estudos científicos, né? Não são informações que a gente vê em qualquer lugar e a gente não sabe se tem aquela base confirmada. A Thaís tem postado coisas muito legais. Sigam o Instagram do Neuromotor, neuro.motor, Isso aí. @neuro.motor. Sigam lá que é bem legal. E a primeira live do seu Instagram, né? Do meu Instagram e minha, né? Então você tá sendo duplamente honrada aí e eu me sinto extremamente honrada de estar tendo essa estreia junto com você. Ah, muito bom. Ó, pra galera que tá entrando aí pelo Neuromotor, que não me conhece, não conhece a Academia Live Dance, nós somos uma academia de dança, pilates e yoga localizada na zona norte do Rio, em Bom Sucesso. As nossas aulas estão acontecendo de forma online, de todas as nossas modalidades.
Temos alunos desde crianças de 3 anos até idosos, então é um público... A gente pega praticamente o público todo, mais mulheres que a gente tem por conta da dança, mas temos muitos meninos também. E eu sou uma das diretoras da academia. Meu nome é Renata Silveira, para quem não me conhece. E a Thaís tinha falado para eu apresentar ela. Eu posso até dar uma breve resumida, mas assim, acho que ninguém melhor que ela para falar o vasto currículo que ela tem. A gente teve o prazer de estudar juntas na UFRJ, na Faculdade de Educação Física, na iniciação científica. Eu parei no meio do caminho, ela seguiu e seguiu de uma forma linda, fez e está fazendo coisas que, assim, é de aplaudir de pé, porque não é fácil, gente. Não é nem um pouco fácil trabalhar na área acadêmica. Thaís, uma resumidinha aí do seu currículo maravilhoso, por favor. Então, mais uma vez eu agradeço, Renata, Lavi, por estar sempre, em primeiro lugar, interessado pelo conhecimento, interessado em divulgar conhecimento. E eu acho que foi isso também que me motivou a entrar um pouco mais nessa era digital aí. Eu acho que a gente tem que não só produzir, mas a gente tem que divulgar conhecimento. Então, eu sou formada em Educação Física, eu tenho mestrado na área de saúde mental, também em psiquiatria. O meu doutorado também é em Educação Física, então eu sou doutora em Educação Física, trabalhando sempre na área de neurociência do exercício. Meu mestrado foi mais voltado para a saúde mental do atleta e o doutorado foi mais voltado a uma questão, digamos que de saúde pública, né? Que é por que as pessoas têm tanta dificuldade de se exercitar. Então, é um pouco disso. Nossa, esse tema é o melhor de todos, né? Porque a gente sabe da importância, a gente sabe que tem que fazer, mas e aí? Como é que faz? Lembrando que a Thaís também não é a nossa segunda palestra, vamos dizer assim, né? A nossa segunda aula. No ano passado, a Thaís foi lá na academia, a gente faz a festa da família e foi muito legal. Os pais estavam muito interessados, então foi outro motivo da gente trazer você aqui de novo, porque todo mundo estava querendo saber como é que faz, por que tem preguiça de se exercitar, quais são os efeitos, né, da atividade física, do exercício físico, e principalmente da dança na nossa saúde mental. Enfim, a gente tem algumas perguntas aqui que os nossos alunos enviaram. Lembrando, para quem está aí participando com a gente, vocês podem escrever nos comentários, caso vocês tenham perguntas. A gente vai tentar responder todas aqui. Lembrando que a live só pode ter 1 horinha, então a gente vai tentar resumir tudo, porque é muito assunto, realmente são muitas dúvidas. É um momento de pandemia super novo que a gente está vivendo, a gente não tem certeza de nada, né? Então são muitas especulações ainda. Mas aí a gente vai debatendo aqui, trocando esse papinho. E quem quiser participar, é só escrever nos comentários, tá bom, gente? Fiquem à vontade para participar. A gente quer realmente tirar as dúvidas de vocês. E o que a gente conseguir esclarecer aqui, a gente não, né, Thaís? O que a Thaís conseguir esclarecer aqui, a Thaís vai. Eu vou ficar aqui só fazendo as perguntas. Ó, Thaís, eu estava dando até uma olhada nas perguntas, fiquei até na dúvida de qual eu começo, porque realmente são coisas muito importantes. Então, eu vou lendo aqui o que você quiser falar, se você depois, no final, quiser alguma coisa que você queira falar e não tenha dado tempo, você pode falar no final também. Claro. Fica à vontade, o Instagram da Lavi é todo seu, tá? Que isso. Obrigada. Ó, vamos lá. Eu acho que primeiro a gente tem que entrar no tema, né? Saúde mental, porque tem muita gente que não sabe nem o que é. Acho que a gente pode começar por essa definição primeiro e depois a gente entra nas perguntas, pode ser? Claro. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é saúde? Né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, então, saúde não é simplesmente a ausência de patologias ou doença, e sim a promoção de um bem-estar geral. Então, a saúde mental, ela teria esse contexto de não só estar doente, mas ter um bem-estar geral, relacionado aos fatores psíquicos e comportamentais. E aí, para os transtornos mentais, existem alguns sintomas e critérios clínicos que os psiquiatras eles precisam utilizar para diagnosticar uma pessoa com transtorno mental. Mas a gente conhece muitos desses sintomas. Então, por exemplo, ansiedade, mas assim, uma ansiedade elevada. Um pouco de ansiedade é normal, é comum. A gente precisa de ansiedade para a gente se preparar para as situações. Então, se eu não tenho o mínimo de ansiedade, eu não tenho como estudar e me preparar para estar aqui conversando com vocês. Então, a gente precisa de um pouco de ansiedade para fazer tudo na vida e se preparar. Mas um nível acima, um nível elevado de ansiedade, ele pode trazer problemas. Porque talvez eu não consiga administrar todo aquele processamento cognitivo, que eu fico pensando muitas vezes sobre aquela situação,
que a gente chama de um comportamento ruminante. Você não resolve o que tem que resolver, mas você fica pensando muitas vezes naquele problema. Quando a gente pensa num problema, a gente libera muitos neuro-hormônios, que pode ser bom ou que pode ser ruim, se você souber como usar. Então, ansiedade, depressão, estresse são os sintomas mais comuns que podem desenvolver alguns transtornos mentais. Por que é tão importante a gente falar disso? Parece que 1 em cada 5 pessoas nos últimos 12 meses, ou seja, em um ano, experimentam um transtorno mental. Ou seja, esses sintomas de depressão, de ansiedade, de estresse, que são comuns ao nosso dia a dia, que a gente precisa simplesmente lidar com a tristeza, lidar com o luto, coisas que crescem de uma forma que atrapalham o nosso cotidiano, eles podem vir a se transformar em transtorno. Então, 1 a cada 5 pessoas experimentam esse transtorno mental no último ano e 30% da população passa por algum episódio de transtorno mental ao longo da vida. Então, quando eu olho para esses números, eu fico bastante assustada. Então, a gente não pode fingir que não acontece. E a gente precisa saber o que é, para a gente não ignorar quando acontecer com a gente ou quando acontecer dentro da nossa casa. Mas esses dados ainda que eu estou falando, são dados antes da pandemia, antes do isolamento social. E semana passada saiu um estudo muito interessante do professor Filgueiras, da UERJ, mostrando que no primeiro mês de quarentena, a gente teve um aumento exacerbado dos níveis de ansiedade, dos sintomas de depressão e de estresse na população. E que são agravados por N fatores que eu acho que todo mundo pode já estar pensando aí dentro de casa. Todas as incertezas, toda a instabilidade emocional, financeira, quanto a um futuro mesmo, quanto aos cursos que estão fazendo, quanto ao trabalho. Então, isso tudo gera muita incerteza. E aí a gente volta para essa questão dos pensamentos ruminantes de coisas que a gente não consegue administrar. Então, esse é um problema das situações que ficam ali postergando. Então, mais ou menos isso, o que é saúde mental, transtorno mental e por que é tão importante a gente falar. Esses números realmente eles assustam, né? E aí a importância da gente fazer essa live, de vocês estarem aqui conosco. Gente, sempre que a Thaís for responder, eu vou tirar os comentários, porque fica na frente do rosto dela, vocês conseguem vê-la melhor. Mas aí quando eu estiver falando, eu abro aqui de novo, caso vocês queiram perguntar alguma coisa. Já tem gente perguntando, inclusive. Vou pedir para a galera da produção que está aqui assistindo a live me mandar pelo WhatsApp as perguntas, senão eu vou ter que ficar voltando aqui toda hora. Me manda as perguntas pelo WhatsApp, tá, produção? Obrigada! Vamos lá para a primeira pergunta. Você já até falou um pouco sobre isso nessa sua primeira fala, mas a primeira pergunta aqui é como a pandemia pode afetar o lado emocional das pessoas, né? Porque é uma coisa nova, a gente não esperava passar por isso, né? Acho que nunca nem tinha imaginado. E é uma situação nova, porque a gente não pode sair de casa, se sai de casa, sai de máscara. Praticamente, pelo menos da academia, assim, as pessoas estão respeitando. E é uma coisa muito legal que eu até aproveito esse espaço aqui para parabenizar os responsáveis da academia, os pais dos alunos. Que, Thaís, a gente perdeu pouquíssimos alunos nesse período de pandemia. Muito também pelo trabalho que a gente faz, a nossa equipe, né? Então, assim, parabenizar todos os responsáveis, os nossos alunos que continuam conosco. E não é porque eles estão pagando mensalidade, não é isso. É porque eles entendem a importância de praticar a dança, o Pilates e a Yoga nesse momento. Então, assim, a primeira pergunta é essa. Como a pandemia pode afetar o lado emocional das pessoas? Então, a primeira coisa que a gente já identificou, aparecem situações que a gente não consegue resolver. Então, existe uma situação que a gente chama de locus de atenção e de controle. Quando eu sei que se eu estudar, eu posso passar numa prova, se eu trabalhar no futuro, eu posso ter uma promoção. Então, o meu esforço faz com que eu tenha resultados e recompensas. Nesse momento, não tem situações, não tem muitas coisas que eu possa fazer que possam levar a uma mudança do paradigma. Então, o locus de controle, ele não está mais interno. Não sou eu que posso tomar conta da minha vida. E sim, eu preciso que algumas situações governamentais, mundiais, se resolvam
para que a minha vida continue. Então, quando a gente não tem o controle sobre a nossa vida, sobre as nossas circunstâncias, muitas vezes a gente se sente impotente. Então, algumas áreas do nosso cérebro relacionadas à emoção, a gente chama de circuito límbico, e ali dentro desse circuito límbico, a gente tem uma região chamada amígdala cerebral, que ela é responsável pelo armazenamento das memórias emocionais. Ela pode estar um pouco mais ativada. Então, ela o tempo todo, quando você pensa em alguma coisa que você poderia fazer, mas que você não tem a possibilidade de alguma situação que é ameaçadora, essa amígdala fala assim, olha, essa emoção, você precisa reagir. E de uma questão biológica nossa, reagir seria lutar ou fugir, principalmente. O desmaiar também existe, mas lutar ou fugir seriam as nossas reações primárias. E dentro de casa a gente não tem como lutar, enfrentar o adversário ou sair correndo. E o que a gente faz? A gente fica parado. Quando a gente fica parado, quando essa amígdala libera esses neurohormônios que fazem com que a gente se movimente para gastar toda essa energia e resolver o problema, que lá na ancestralidade seria um problema físico, um predador, alguma situação assim, a gente não responde corporalmente, né? O nosso organismo a esses estímulos, então a gente acumula esses neurohormônios que são negativos. Então o efeito crônico desse acúmulo pode gerar aí desordens mentais, principalmente, e aumentar esses sintomas de ansiedade, de estresse, de depressão, por questões psicológicas de falta de controle de si mesmo. E aí, por que o movimento é tão importante nesse contexto? Boa, primeiro, porque a gente consegue... porque exatamente é aí que a gente responde. Então, como o nosso corpo fala assim, olha, você precisa agir, então, ficar em casa, ficar parado, ficar sentado, você não está agindo, você só está acumulando esses fatores que são negativos para a nossa saúde. Então, se movimentar faz com que a gente libere toda essa cascata de hormônios que fazem com que a gente se movimente. Então, diminui as situações ruins e aumenta as situações positivas para o nosso cérebro, para o nosso corpo, ali aumentando neurotransmissores que são positivos para o nosso bem-estar, para as nossas situações naturais do dia a dia, como sono, como apetite, como até libido, como questões sociais. Então, o exercício ele tem a capacidade de modular comportamentos. O que é modular? É aumentar quando está baixo e diminuir quando está alto. Então, a gente vê muito um contexto das pessoas, exercício, alimentação, aumenta neurotransmissor. Aumentar é bom porque, de uma forma geral, a gente diz que a gente está com um pouco de déficit. Mas alguns transtornos de ansiedade, por exemplo, a gente tem um aumento de serotonina exacerbado. Então, o exercício, o que ele faz? Ele diminui. Então, ele procura ter esse equilíbrio dentro do nosso cérebro dessas questões neuroquímicas. Muito bom, excelente. E aí eu acho que rola muito também agora, por exemplo, tem a galera que não praticava atividade física antes, né? Não fazia nenhum tipo de exercício. E eu acho que aí é mais difícil ainda, porque eu acho que vai por onde, né? O que eu vou fazer agora? E também tem a galera que aproveita para ser mais uma desculpa, né? Porque a frase que a gente mais escuta é não tenho tempo. As pessoas sempre falam, eu queria dançar, eu queria fazer exercício, mas eu não tenho tempo. Agora não é mais desculpa. Por mais que esteja todo mundo de home office, eu, por exemplo, eu sempre trabalhei bastante, além da Lavi, eu também trabalho da Fox, então é futebol e dança ao mesmo tempo, então a rotina é sempre muito grande. A rotina continua? Ela continua. Mas, por exemplo, o tempo que eu levava para chegar nos lugares, eu não tenho mais. Então, eu já diminuo um pouquinho aí. Mas agora eu virei professora do meu filho também, então estou trabalhando na escola dele também. Então, assim, são muitas coisas, mas eu acho que tudo gera desculpa, sabe? Agora eu não posso porque eu estou trabalhando e tenho que ajudar meu filho. Antes eu não podia porque eu não tinha tempo. Então, as pessoas vão tentando arrumar soluções para uma coisa que ela precisa fazer. Sim, o que eu acho, mais do que a questão do tempo, porque a gente está aprendendo a se readaptar. Então, um trabalho que antes você fazia talvez em meia hora no escritório, talvez você demore mais tempo para fazer em casa, porque você tem filho, você tem tarefas domésticas. Você, por questões de novidade, você talvez esteja menos
menos produtivo. Então, talvez você demore mais tempo para realizar aquilo que você fazia antes. Eu acho um pouco perigoso a gente colocar a culpa um pouco no tempo, porque tempo a gente nem sempre ele é essa métrica que a gente gostaria que ele fosse a cada segundo realmente valendo um segundo. Às vezes um segundo é uma eternidade e às vezes um segundo, uma hora você não percebe passar. Então o tempo é muito relativo. Mas o que eu acho interessante é que hoje, com essa questão do isolamento social, a gente tem muito mais acesso a fazer movimento dentro de casa. Então, você tem muito mais serviço oferecendo e explicando como a gente pode se movimentar dentro de casa. Então, o que é interessante disso? O primeiro ponto é ter a intenção de. Tem pessoas que nem pensam. Existem alguns processos psicológicos e comportamentais para a gente se movimentar. O primeiro é pensar sobre. Tem pessoas que não pensam. Então, assim, você nem está na contemplação da situação. Você está na pré-contemplação. A pessoa que ela pensa, não, quem sabe um dia eu faço uma aula, quem sabe um momento ali vai surgir uma coisa super legal para eu fazer. Tem as pessoas que experimentam, elas têm a intenção de, e a partir dessa experimentação, você precisa dessa aderência, que é de fato a mudança de comportamento. O que a gente vê é que muitas pessoas estão nessa fase de pré-contemplação, não, um dia eu faço, e aí coloca essas desculpas. E muitas pessoas estão nessa experimentação. Ah, eu vou fazer, mas para mudar o comportamento é um pulo muito grande. Então, as pessoas querem saber muito de processos evoluídos, de como investiga o cérebro, das questões mais complexas, e a gente não está conseguindo fazer a mudança do comportamento de uma intenção para uma realidade. Por que isso? Porque existem muitos fatores aí que estão relacionados. Para a gente se movimentar, dois são principais. Infraestrutura governamental, ou seja, você ter uma cidade que você possa caminhar, que você possa correr, que você possa andar de bicicleta, que você tenha a possibilidade de ir trabalhar caminhando ou de bicicleta, se deslocar através de mobilidade urbana, que você faça movimento por isso. Hoje em dia, na nossa realidade de isolamento social, isso não convém, mas já é um estímulo para a pessoa ser ativa. Existe uma teoria de evolução que fala que a gente só faz movimento quando ele é necessário. Se não é necessário, a gente não se movimenta. Então, se eu tenho a necessidade de caminhar para chegar na academia, isso aumenta o meu nível de atividade física. Mas se aquilo não é necessário, primordial, eu não faço, porque o meu cérebro ele quer economizar energia. Então, ele faz com que eu não me movimente. E aí está um perigo. Então, não é só se movimentar, mas evitar ficar parado. Então, são as duas coisas que a gente precisa fazer. E a outra situação, assim, ok, não é a mobilidade urbana, mas é o que a gente sente quando a gente faz movimento. Então, a dança, ela é muito boa porque ela vem da expressão corporal, da identificação do ser, da identidade. Então, você tem ali uma libertação para muitas pessoas quando você pergunta assim, por que você dança? Porque é divertido, porque você se sente bem. Exercício físico, a maioria das vezes, não é exatamente esse o contexto. As pessoas elas querem um resultado estético, um corpo bonito. E quando você atinge o resultado, não tem mais por que você fazer o exercício. Ou chegar nesse resultado é muito doloroso. O professor quer que você faça em altíssimas intensidades. Existe o famoso no pain, no gain. E a pessoa ela tem uma sensação negativa com o exercício, uma aversão com aquilo. E como é que você vai competir o seu tempo livre, que ele é tão raro, tão precioso, né? Com tarefas de assistir televisão, com se divertir no cinema, ou fazer qualquer coisa, um jogo em casa, se fazer exercício, que o meu cérebro já fala assim, olha, você precisa economizar energia, não faz. É tão ruim. Então, existem todos esses contextos que a gente precisa mudar aí o significado do que é o movimento na nossa vida, do que é o exercício. Muito bom. Eu gosto muito da forma que você fala, que dá para entender perfeitamente, porque eu, na época que a gente estava estudando lá na iniciação científica, são muitos termos técnicos, né? E você consegue deixar isso de uma forma mais leve. Isso é para poucos, hein? Tá de parabéns. Eu vou abrir aqui para os comentários.
Galera, vocês podem mandar aqui nos comentários, ou então tem a função também perguntas. O Márcio perguntou aqui como conciliar o movimento, a rotina doméstica. A gente já falou um pouquinho sobre isso. O G Pérez 9 tem diferença o tipo de movimento, exercício para a saúde mental? Vamos uma de cada vez, Rê. Volta para a pergunta anterior. Como conciliar? Como é que era a pergunta? Como conciliar o movimento, a rotina doméstica? Tá, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente só muda o nosso comportamento. São duas vertentes principais. Ou quando a gente leva um susto muito grande e a gente precisa fazer aquilo, tem um infarto, tem um AVC, tem um problema sério. Agora a pandemia teve que mudar, não tem muita opção, tem que fazer, tem que mudar, tem que aceitar. Ou por processamentos cognitivos. O que é processamento cognitivo? É pensar sobre. Quando aqui, nesse momento, a gente tem mais informação sobre o exercício, sobre os benefícios que o exercício traz para a saúde mental, a pessoa ela pode pensar sobre isso. Poxa, eu estou precisando disso, eu estou vendo que os sintomas de ansiedade, os sintomas de depressão, o estresse, essa angústia do dia a dia está afetando a minha rotina. Então, eu acho que isso é importante, eu vou procurar uma maneira de eu me movimentar, porque eu não quero ter isso na minha vida, não quero ter esses transtornos na minha vida. Então, esses processamentos cognitivos, eles são importantes. E aí eu volto para essa questão de, tá, a partir do momento que eu penso sobre e eu decido, eu preciso experimentar. E existe na literatura uma vertente que tem um conflito entre o que eu sei que fazer exercício, fazer movimento, fazer atividade física é bom para minha saúde e o que eu sinto enquanto eu faço. Como conciliar, então, essa rotina de tarefas domésticas, trabalho, exercício? O Karnal, ele fala muito assim, como você faz alguma coisa? Fazendo. Não tem outro meio. Mas existem N formas de se fazer. Então, o meu primeiro conselho é encontrar o que você gosta de movimento. Que tipo de dança você gosta? Que tipo de exercício você está precisando? Tem pessoas que precisam sentir o cansaço. Tem pessoas que precisam se acalmar. Tem pessoas que precisam se desafiar. Tem pessoas que precisam simplesmente cumprir a tabela. Quem é você nessa história? Então, como conciliar? Primeiro fazendo um processamento reflexivo, assim, o que você precisa? Cada pessoa precisa de uma coisa. Então a gente precisa descobrir o que a gente precisa. E por isso que o professor ele é tão importante. O professor sabendo desses contextos, conhecendo o seu meio de trabalho e conhecendo um pouco essas questões psicológicas e a necessidade do movimento, e não tratando o aluno como preguiçoso, como mimimi, porque a primeira coisa que a gente escuta para aquela pessoa que não faz exercício é assim, é preguiçoso, não tem jeito. Não é isso, a pessoa não se encontrou, ou ainda digo mais, a gente traz um background cultural. O que é isso? A gente traz experiências ao longo da vida. Às vezes, o adulto ele não se movimenta porque ele não teve boas experiências na infância. O que a gente tem, na maioria das vezes, de contato com a tarefa física na infância é na escola. Algumas escolas ainda investem simplesmente naquele que a gente chama de quarteto mágico, que é o futebol, handball, vôlei e o basquete. Não que seja ruim, mas se você investe só nisso, e você tem um aluno que ele não tem a menor habilidade com a bola, ele pode ter uma experiência negativa com o exercício, ter memórias negativas e nunca mais querer fazer. E quando ele vai experimentar, ele nem sabe o porquê, mas ele não gosta daquilo. Então é importante na infância a gente ter uma gama de experimentação com o movimento. E o profissional, ele tem essa flexibilidade e essa habilidade de entender que as pessoas são diferentes. As pessoas precisam se encontrar também com o exercício. Da mesma forma que a gente tem uma vocação para a profissão, as pessoas gostam de alimentos diferentes, as pessoas têm rotinas diferentes, as pessoas têm gostos musicais diferentes. É a mesma coisa com o exercício físico e a tarefa motora. A gente precisa se encontrar e o professor ele precisa orientar e indicar
para que essa tarefa ela seja prazerosa. Então, como conciliar? A primeira coisa é se encontrar. Eu acho que a partir do momento que você se encontra na tarefa que você gosta, você começa a, com mais leveza, colocar isso como prioridade. Porque é mais suave, você gosta daquilo, aquilo te faz bem. E não pensar nos resultados. Trabalhar o movimento como um processo cotidiano. É escovar dente, é tomar banho, é dormir, é se alimentar. Faz parte da nossa rotina. Então, isso é importante. E da mesma forma que final de semana você come besteira, ou férias é um pouco mais difícil, o exercício físico também é assim. Tem épocas que vai ser mais fácil você se movimentar, vai ser mais fácil você se preparar para a apresentação, vai ter épocas que vai ser difícil. Então, assim, conseguir levar e administrar a dose de acordo com a sua rotina. Não olhar para o lado, não se comparar, mas se encontrar e procurar a ajuda de um profissional. Porque é dever do profissional de educação física, do professor de dança, saber lidar com o aluno, olhar no olho do aluno e tentar entender do que ele precisa e fornecer isso para ele. Então, eu acho que isso é um grande desafio da nossa área e que é um grande desafio novo, porque, como a gente falou no início da nossa conversa, cada vez mais as pessoas vão ter sintomas de transtornos mentais, vão ter transtornos mentais, e a gente precisa lidar e trabalhar principalmente com a pessoa que tem dificuldade. É como se fosse numa religião, você pregar só para os fiéis. Não, você quer converter novas pessoas, né? Então, para a tarefa motora é a mesma coisa. Não é só agradar quem já está com a gente, é conseguir modificar o comportamento daquela pessoa que, por algum motivo, ela não gosta, ela não quer, tentar entender aquela pessoa e tentar entender nos motivos daquela pessoa, na fala daquela pessoa e trabalhar com ela a sensação dela. Isso foi bom para você? Você gostou disso? O que você acha que a gente pode fazer? É diálogo? Não tem fórmula de bolo. Thaís, eu não sei se você sabe o número exato, não sei também qual foi o último ano que saíram esses números, mas em relação à população, sei lá, 5% das pessoas praticam exercício físico. Eu não sei exatamente o número, mas é uma coisa assim, muito pouca, muito pequena, né? Fala. 30% da população mundial é sedentária. Olha isso, gente. É surreal. Inclusive, eu tenho participado de alguns grupos no WhatsApp, com diretores de academia e tal. E aí são várias opiniões diferentes, pessoas que estão continuando, pessoas que estão desistindo, pessoas que já estão fechando as portas, infelizmente. E uma das nossas primeiras coisas foi começar a fazer live aqui. Então, a gente, na primeira semana, quando ele parou em março, naquelas 2 últimas semanas de março, a gente começou a dar aula, como se fosse aula gratuita aqui no Instagram. Um dia era o professor de balé, depois era o professor de jazz. E aí eu vi muita gente metralhando as lives, do tipo, vocês estão dando aula de graça, vocês estão fazendo isso e aquilo, vocês querem roubar o aluno da outra academia. Não, gente, a gente não quer nada disso. A gente quer mostrar para... 30% é sedentária, a gente quer mostrar para esses 30% que eles precisam praticar atividade física, eles precisam ver que eles precisam mudar de vida. Enfim, a gente continuou as lives, mas de uma forma menor, até porque as aulas elas continuam, então os professores já têm a carga horária bem pesada, porque dão muitas aulas, enfim, mas sempre que a gente pode, a gente está mostrando aqui conteúdo, não só teórico, como a gente está fazendo hoje, mas também de forma prática também, porque é importante, a gente precisa fazer com que mais pessoas... É um grande desafio até nosso, eu sempre penso nisso. Realmente as pessoas ou reclamam ou não é prioridade, então eu acho que tem que ser uma obrigação, Que a mas uma retravou. obrigação prazerosa, né? É uma coisa que entra... Oi, voltou? Voltou, fala. Eu acho que tem que ser uma obrigação, mas tem que ser, como você falou, uma coisa prazerosa. Obrigação por ser uma coisa que entra na sua rotina, como escovar o dente, tomar banho, praticar atividade física, mas também tem que ser uma coisa que te dê prazer, tem que ser uma coisa que você goste de fazer. Tá. O que eu acho, Rê, é que tem algumas situações que são importantes para a gente abordar. Eu acho interessante que a gente está aprendendo a como se comportar, a gente está se readaptando, e eu acho que a gente precisa sempre pensar em como aprimorar essas questões. Então, o primeiro passo que eu acho é que a gente não pode... você falou assim, a gente está fazendo live, mas a gente também está fazendo aula. Eu acho que a live ela é muito interessante para a gente divulgar determinadas situações, mostrar novos estilos,
tem professor que mostra novos movimentos, só que a gente não pode esquecer que as nossas aulas, elas dependem de interação. E por isso que Sim. as aulas coletivas, elas são tão interessantes, porque um grupo de pessoas tem a interação entre elas. Por que um personal trainer também é interessante? Porque existe a interação entre você e ele. Quanto mais interação as pessoas têm, melhor é para a gente ter essa aderência, a permanência na tarefa. Perfeito. Então, assim, a live é interessante para a gente divulgar, para as pessoas verem, para as pessoas conhecerem, mas a gente não pode esquecer que as nossas aulas, elas precisam ter essa interação de olhar no olho do aluno, entender o que ele está sentindo. Você está ensinando um passo, não está dando certo, volta, ensina de outra forma. Se você está fazendo isso só numa live, muitas vezes eu já vi alguns memes aí de blogueiro, tipo, comendo pipoca sentado no sofá assistindo. É ótimo, maravilhoso. Tem lá 50 pessoas fazendo, mas as 50 estão comendo pipoca assistindo. Então, assim, o professor de educação física, né, o professor de dança, o professor do movimento, ele não pode esquecer que os critérios básicos que a gente aprendeu lá na graduação, eles envolvem avaliação, feedback e reavaliação. O que é isso? É você estar o tempo todo, e avaliação não estou falando de sentar e ficar fazendo pontinho, não, é de entender como que está aquele aluno. E eu não digo nem sobre a qualidade do movimento, e sim sobre o objetivo da sua aula. Até porque, e vamos supor, eu espero que eu não seja mal interpretada, até aquele professor que um dia joga a bola lá na educação física e fala assim, galera, se vira. Dependendo se for um objetivo dele, pode fazer com que as crianças naquele dia, elas entendam que elas precisam criar as próprias regras, elas precisam respeitar as próprias regras, elas precisam respeitar uns aos outros, elas precisam aprender a atuar em coletividade. Então, assim, não é que toda aula tem que ser assim, mas uma aula solta, ela tem como um objetivo fazer com que as pessoas elas se entendam mediante um caos, né? Então, objetivo da aula, dependendo do objetivo do professor, muitas coisas são válidas. Mas é importante que tenha sempre essa avaliação de quem está propondo a tarefa e a atividade. Então, uma dica que eu deixo aí para todo mundo nesse momento de isolamento social é que a gente tenha essa divulgação, que é importantíssima em live. E eu digo mais, talvez, que a gente tenha interação com os alunos, conversando em live e falando como é que foi a aula, o que sentiu, o que pode melhorar, porque falta diálogo. Falta diálogo. E a gente investir cada vez mais nessas tecnologias que hoje em dia a gente tem muitos aplicativos gratuitos que as pessoas podem se ver, podem interagir e podem se corrigir, podem se ajudar. Então isso eu acho que é muito importante para a permanência da pessoa na tarefa. Sim, perfeita essa sua colocação, porque a gente tem feito muitas reuniões com a equipe e lá no início, quando tudo isso começou, foi a primeira coisa que a gente falou, Thaís. Porque a gente não sabia ainda como é que ia ser, né? A gente vai fazer aula pelo Instagram, vai fazer aula pelo Zoom, vai gravar um vídeo, vai enviar para o aluno. Então eram muitas dúvidas, né? Porque é uma situação muito nova. E foi uma das coisas que primeiro que eu falei, assim, eu falei, gente, a gente precisa interagir com os alunos, eu preciso ver o meu aluno, eu preciso falar com ele. Principalmente as crianças sentem saudade uma das outras. Não que os adultos, Claro. mas tem a questão das crianças, né? De querer ver o amiguinho. E aí tá dando muito certo. Eu sempre começo as minhas aulas e com as crianças menores é um desafio ainda maior. 3 anos, 4 anos, 5 anos. Imagina ficar de frente para um computador, para um celular, né? E aí o sorriso estampado. Os pais devem adorar. Os pais estão sempre do lado ajudando, né? Não tem como. Eu dou aula de sapateado, ó. A minha turma de sapateado de 5 a 7 anos, todas as mães praticamente estão aprendendo a sapatear, porque elas têm que fazer junto com as crianças. Eu falei para elas, ó, vai todo mundo dançar no espetáculo também, porque vocês estão aprendendo tudo. Então, assim, é realmente muito legal, porque a gente vê o sorriso deles, aí eles falam que estão com saudade, a gente fala que tá com saudade também, e é isso, no final da aula a gente conversa, a gente sempre tira foto no final da aula, chega pertinho aí da câmera do computador, vamos tirar uma foto, faz uma bagunça gostosa no final, enfim, é bem legal. Deixa eu abrir aqui para os comentários, que já tem um tempão que eu não abro aqui para a galera falar com a gente. Vai. Ai, gente, queria ficar umas 7 horas aqui nessa live, Instagram. O G. Pérez Noves perguntando aqui. Tem diferença o tipo de movimento para a saúde mental?
Acho que ele quer saber se tem algum exercício que é melhor, que é pior, pra gente cuidar da saúde mental. Deixa eu ver se tem mais aqui. Giovana, maravilhosa, tudo bem? Eu não ouvi o que você falou, Rê. Deu uma travadinha. Você pode repetir? Eu vi que você travou. Ó, a Giovana Graça tá aqui, maravilhosa. O Dream underline Mil, muito boa, a melhor live de hoje, obrigada. Elogios. Lígia Pérez 9 mandando aqui. Tem diferença o tipo de movimento, exercício para saúde mental? Acho que ele quer saber se tem algum exercício que é melhor ou pior. Acho que a gente já falou um pouco disso que você fala aí em relação a se encontrar, né? Não sei, fala aí. Tá, mas agora a gente pode falar um pouco mais específico em relação aos efeitos no cérebro. Né? E um pouquinho mais a fundo aí por esses conhecimentos. Então, quando a gente fala de músculo, de osso, normalmente as intensidades mais elevadas de exercício são as que têm a melhor resposta. Mas quando a gente fala de cérebro, de saúde mental, de neurônio, normalmente as intensidades moderadas de exercício são as que têm a melhor resposta. Então, o meu primeiro conselho é você não extrapolar, não tentar aumentar muito a intensidade, porque pode ser considerado um estresse para o seu organismo. Então, se isso é considerado um estresse para o seu organismo, se não for bem enfrentado, isso também pode ser negativo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o ato de se movimentar o estímulo que aquilo traz para você pode ser nocivo. Então, a pessoa que vai obrigada a fazer exercício, aquilo também pode ser negativo. Então, a intensidade moderada, ela é boa para os efeitos de saúde mental de uma forma geral. E as intensidades muito leves, elas não geram tanta resposta, não tem tanta evidência. Só que uma coisa que é importantíssimo a gente falar é que uma coisa são os guidelines. O que é guidelines? São os standards, são os parâmetros. São o que o Colégio Americano de Medicina do Esporte aconselha. Então, existem alguns requisitos que eles falam, você tem que fazer 150 minutos de exercício físico, de intensidade moderada. Ok. Mas para a gente chegar nisso, existe uma questão de progressão. Então, o que eu falo de alta intensidade, para uma pessoa pode ser, vamos supor, correr a 12 km por hora na esteira. Para outra pessoa, pode ser andar a 7 km por hora. E para um idoso frágil, pode ser andar a 2 km por hora. Então, assim, a intensidade, ela é muito individual. Esse é um primeiro ponto. O que aquilo como esse movimento, como aquilo te afeta, é muito particular. Então, a intensidade ela tem que ser moderada para você, para sua saúde mental. Que não seja baixa, que não seja nada, alguma coisa precisa ser, mas que não seja acima de um limiar que possa te causar um determinado estresse. Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa que é bastante evidenciada é a diferença entre os exercícios de força para os exercícios aeróbio. O que isso quer dizer? Ambos a gente tem diferenças para determinados sintomas, para determinadas doenças, mas o exercício aeróbio tem mais evidência mostrando o resultado, principalmente. Travou? Será? Acho que a Thaís travou. Voltou. Tinha travado. Parou aonde? No exercício aeróbio. Tá, então, o de força a gente tem evidência. Tá travando. Tá travando. Ai, desculpa. Peraí. Eu tenho que repetir? Até abrir os comentários aqui. Hã? Peraí. Deixa eu ver se tá voltando. Tá travando ainda. Agora eu não sei se é a minha internet ou se é a sua, porque tá travando a tua imagem. Eu também não sei se é a minha ou se é a sua, mas então, vou continuar falando aqui. A questão do exercício aeróbio é que existe, como você não para de fazer movimento durante aquele tempo,
Isso pode ser considerado uma questão positiva. Então, não só a intensidade, mas essa questão entre força contra resistência, né, que a gente chama, e aeróbio. E outras tarefas, como esporte, dança, elas são muito pouco investigadas ainda na literatura, principalmente porque é mais difícil de você controlar os métodos. Então, por uma questão científica, é um pouco mais difícil ali de você conseguir ter evidência quanto a isso. Mas a gente sabe que interação social é importantíssimo, a intensidade que você faz o exercício é importantíssimo e ambientes naturais também é importante, porque existem alguns estudos que mostram que a simples diferença entre você estar correndo num ambiente que é asfalto, prédio, carro, e você está correndo num ambiente que é natureza, árvore, rio, as pessoas já se sentem melhores. Então, o ambiente faz diferença, a tarefa faz diferença, e para quem essa pessoa faz diferença. Então, a gente precisa pensar nesse contexto aí, nessa interseção entre indivíduo, tarefa e ambiente, para que a gente tenha a melhor resposta de saúde mental. E que no final a pergunta é: como você está se sentindo? Você está se sentindo bem? Está sendo prazeroso? Você pode até ser nulo, pode assim, não faz diferença prazer ou desprazer, mas está ruim, ser doloroso, ser dolorido, não é algo para a pessoa permanecer ao longo da vida fazendo a tarefa. Show. Ai, que bom que voltou, que aí conseguiu finalizar. Ó, a gente tem mais 14 minutos, tem 4 perguntas aqui, ó, na caixinha. 5? Peraí. Vou botar aqui, ó, a Maria. Como controlar... Dá pra você ver a pergunta, não dá? Aham. Como controlar o distúrbio alimentar com o aumento da ansiedade? Não sei se você quer falar sobre isso. Acho que foge um pouco do teu assunto, talvez, não sei. Porque a galera eu não sou em casa, às vezes não tá nem com fome, tá indo abrir o armário. Mas, ó, vamos lá. Distúrbio alimentar já é parte da psiquiatria, já é uma doença. Então, novamente, a gente voltando ali para os sintomas, para um pouco ali da compulsão e o que de fato é um distúrbio. Quando a gente fala de doença, de transtorno, de distúrbio, é algo que acomete a sua vida diária, é algo que te atrapalha o seu dia a dia. Então, a gente precisa mudar aí as situações. Eu tenho certeza que tem muitos nutricionistas que vão poder dar dicas melhores de como deixar a geladeira fechada. Mas existe uma ferramenta que a gente utiliza não só na psicologia, mas muito no exercício físico, que é mudar o foco de atenção. Por exemplo, por que é diferente você fazer um exercício físico com música sem música? Por que a dança também tem mais esse fator? Porque a música, ela muda o teu foco de atenção do interno para o externo. O meu interno, quando eu estou me movimentando, muitas vezes pode estar falando assim, ai, meu pé tá doendo, ai, eu tô cansada, ai, eu tô suando. Então, o meu interno fica falando isso tudo pro meu cérebro. Quando eu tenho uma música, quando eu assisto uma televisão ali caminhando, eu tô prestando atenção no que tá acontecendo. Ou nessa situação externa, que fala de alguma coisa assim, nossa, isso daqui é tão legal, essa música é boa, isso daqui tá interessante, que você não pensa no que tá acontecendo dentro de você. Então, mudar o foco de atenção, utilizar de outros artifícios, na verdade, que podem fazer com que você diminua as sensações negativas, é uma boa estratégia. Então, o que eu posso falar assim para você? O que você pode fazer para não ir tanto na geladeira? Se distrai com outras coisas. Faz coisas que você goste. Coloque uma lista de prioridades e vai uma atrás da outra. Coloca até o descanso ali um pouco dentro da sua rotina, porque a gente precisa descansar. Então, tenta ter uma alimentação ali balanceada, mas eu não sou especialista nessa área, me desculpa. Deixa eu ver outra aqui, peraí. Acho que não dá para abrir tudo, né? Porque ficou grande. É possível convencer uma pessoa a fazer uma atividade diferente da qual ela gosta? A pessoa gosta de dança e você tenta convencer a fazer um treino funcional, corrida na praia. Olha, tudo é possível. Depende do poder de convicção ali, de argumento de quem está passando as informações e da pessoa que está recebendo a informação. E depende também da conexão
e da credibilidade que você tem para essa pessoa. Esse é um primeiro ponto. Agora, o que eu acho interessante é essa questão da experimentação. A gente só sabe daquilo que a gente gosta quando a gente experimenta. É a mesma coisa com criança pequena para provar novos alimentos. Olha, experimenta isso, vê como é que é. A gente precisa disso e precisa fazer dessa experiência uma atividade boa. Eu costumo falar em aula de graduação, muitas vezes, que a aula de exercício físico, atividade física. Travou. Voltou. Então, a nossa aula, ela precisa ser um jogo de videogame, porque a todo momento você precisa ter pequenos desafios para que as pessoas se motivem, para que as pessoas se sintam bem e para que no final você queira fazer a próxima fase. Se você chega ali no jogo de videogame enfrentando diretamente o chefão, você vai ser batido, você vai ser derrotado, você vai ser massacrado, você vai tentar uma, duas, na terceira vez você não joga mais. Então, assim, temos que fazer da atividade física, da dança, o exercício físico, jogo de videogame. É um pouquinho agora, um pouquinho daqui a pouco, morreu, volta pro início, vai de novo. Às vezes ali tem uma passagem para você voltar para o meio da fase. A nossa vida é isso. Às vezes é um pouco mais difícil, volta um pouquinho, né? Tem momentos que são mais fáceis, vai progride, vai chegar no chefão uma hora, mas não começa querendo ir pro chefão, porque não vai dar certo, você vai desistir rápido. Então, assim, pequenos desafios e desafios gostosos que você queira fazer e que você queira ir para a próxima fase. Então, eu acho que isso é importante, experimentar, mas ter sempre essa consciência de que começar devagar, e principalmente agora em questão de isolamento social, vai começar uma atividade nova? Começa devagar. Já está fazendo alguma coisa? Não extrapola. Quem vai devagar vai mais longe. Ó, tem outra pergunta aí, Thaís. Uhum. Não quer fazer não? Eu tô falando sozinha. Falo Ó, ele muito. tá amando o seu jeito de explicar, mas ele tá perguntando se você tem alguma sugestão de material para leitura, para entender melhor sobre o tema de saúde mental. A pergunta tá, eu não consigo tirar a pergunta do seu rosto. Tô tentando apertar aqui no xizinho, mas não tá indo. Tá, então, se ele quer saber um pouco mais sobre essa questão de criatividade, fazer exercício físico, se quer saber um pouco mais sobre as respostas afetivas, prazer. Tá travando, Thaís. Oi. Voltou. Se ele quer saber sobre essas respostas afetivas ao exercício, prazer e desprazer, Ekekax é o nome do pesquisador. Ele que fala sobre prazer e desprazer fazendo exercício. Prazer e desprazer, exercício, Ekekax. Eu posso até escrever aqui nos comentários, porque eu não sei escrever junto. Tá. Aí você escreve. Acho legal, Thaís. O principal, eu não sei se Fala. você já segue o teu Instagram. É começar a seguir no teu Instagram, neuro.motor. Ah. E lá você já posta bastante coisa, né? Isso, ô Rê, e aí você... pode contigo também lá pelo direct. Mais fácil também. Isso, pode fixar o neuro.motor aí. Lá a gente está abordando bastante temas sobre a neurociência do exercício. No caso, o meu doutorado foi nessa área entre prazer e desprazer com a atividade praticada. Então, eu tenho um quezinho a mais lá sobre falar exatamente sobre isso. Porque não adianta a gente ficar querendo saber qual é o neurotransmissor no cérebro, qual é a última tecnologia, quais são os mecanismos, se a gente não consegue entender que a gente precisa trabalhar principalmente focado na pessoa que tem mais dificuldade para se movimentar. E a gente precisa entender o que essa pessoa está sentindo e trabalhar em parceria com ela e não contra ela. Não é, novamente, não é falando que ela é preguiçosa, que ela tá de mimimi, que N problemas, e sim conversar com ela, entender quais são os problemas, quais são as dificuldades, dar a mão e falar assim, vamos trabalhar junto. Eu acho que esse é o ponto da questão. Lá no neuro.motor a gente fala bastante disso. Boa.
Tem um monte de pergunta, mas faltam só 5 minutos. Cara, passou muito rápido. Eu queria, antes, não sei se vai dar tempo de fazer mais alguma pergunta, mas eu queria que você aproveitasse esses minutos finais para você falar alguma coisa que você tinha planejado para falar, ou alguma coisa importante, talvez, que a gente não tenha pontuado. Você quer falar alguma coisa ou a gente parte para uma próxima pergunta? Dá uma olhadinha aí. Eu vou abrir aqui os comentários. Se a galera quer Não, falar mais Rê, pode alguma ficar à coisa. vontade. Vê se o pessoal tem pergunta. Fica à vontade. Tô aqui para responder e ajudar. Tem mais perguntas sim, peraí. Ó, a galera aqui participando, gostando. A Sandra, a Raquel, Fatinha, Mila, Thelma. Mila é minha mãe. Simone. Ai, que delícia. Minha mãe deve estar aqui assistindo também. Simone falando live incrível. Amei. Ai, gente. Gente, sigam lá o Neuromotor, porque a Thaís é maravilhosa. Vocês que não conheciam estão conhecendo. Eu já sou fã de carteirinha há muitos anos, né? De hoje. Eu tô tentando aqui voltar. Caramba, meu Deus. Tem uma pergunta aqui do Márcio, eu tô tentando abrir, mas não tá indo. Mas ele tá perguntando que, tipo, eu acho que, pelo que eu entendi da pergunta dele, uma pessoa que é sedentária, que tá nesse momento, por onde que começar e que tipo de exercício fazer, né? Porque eu acho que quem não tem a experiência, quem não ou nunca praticou, eu acho que fica mais perdido ainda nesse momento, né? Tipo, eu quero me exercitar, mas eu vou fazer o quê? Eu vou olhar quem? E aí eu já aproveito até para fazer uma divulgação aqui da academia que a gente está fazendo ao online. A gente está aceitando alunos novos nesse momento. E aí a gente, além das aulas de dança, a gente também tem pilates, a gente também tem yoga, enfim. É para vocês aproveitarem a Lavi. Tem muita gente, inclusive, Thaís, de outros estados que estão fazendo aula com a gente porque gostam do nosso trabalho, mas como moram longe, né, não estavam conseguindo fazer aula com a gente. E agora, esse momento de pandemia, estão aproveitando para fazer. Ai, eu acho que eu tô congelando. Tá congelando um pouquinho. Ó, o professor encucado que perguntou aqui, ele já Ah, vocês me escutam? Tô te escutando. Vamos lá. Então, por onde começar? O meu primeiro ponto por onde começar é que você tenha um professor que entenda das suas deficiências, das suas limitações. Então, que você encontre um professor, e aí pode ser uma aula, pode ser uma academia, que entenda quem é o aluno. Então, quando o professor ele trata todo mundo da mesma forma, eu acho que isso não é favorável, porque a gente, principalmente por ser sedentário, é porque a gente tem algumas questões que a gente precisa resolver. Então, precisa ter mais paciência, precisa ter mais cuidado. Então, ter alguém que tenha essa atenção e esse cuidado é importante. Um professor, seja numa aula coletiva, seja... E aí eu volto para o início do que a gente falou, assim, tenta procurar por onde você gostaria de começar. Você gostaria de fazer uma atividade mais calma? Você gostaria de criar um desafio? Eu, por exemplo, antes da pandemia, eu estava fazendo aula de perna de pau. Então, no final do ano passado, eu queria ter um novo desafio motor na minha vida e eu falei assim, olha, eu acho que é a perna de pau. Então eu comecei a fazer aula de perna de pau porque era algo que iria me trazer desafio e iria me trazer movimento. Então assim, por onde você quer começar? O que você quer começar? Se você quer só cumprir tabela, também não tem problema. Faz uma aula funcional, mas tenta procurar qual seria a atividade que você gostaria de fazer. A gente tem uma gama de atividades, até mesmo dentro de casa. Então, aí mesmo, só na sua academia... Agora eu pergunto para você, na Lavi, quantos tipos de aula e atividades vocês têm? Nossa, acho que uns 15. Muita então, coisa. A gente começa pela Lavi. A Lavi tem 15 modalidades diferentes do que a pessoa pode fazer. Então, é muita coisa. Cria uma parceria com o professor. Cria uma parceria com o professor e cria uma parceria com o professor e expõe as suas dificuldades. Porque é importante ter essa parceria e ter esse progresso. Lento. Thaís, 15 segundos para nossa live acabar. Gente, não deu para fazer todas as perguntas.